Olá pessoal, ainda dentro do tema de instrumentos de medida de eletricidade, nós vamos falar um pouco sobre o multímetro. O multímetro é esse aparelho. Ele recebe esse nome multímetro porque ele serve para medir muitas coisas. Nós vamos explicar cada uma delas aqui. As partes principais são o visor de cristal líquido, este botão que a gente modifica a grandeza que nós queremos medir e as faixas de medição também. Aqui nós temos 4 encaixes para as pontas de prova. As pontas de prova são estas aqui. Então, quando nós queremos medir alguma grandeza, nós encostamos sobre o aparelho ou sobre o circuito essas duas pontas de prova, e aqui no visor nós temos a leitura, tá? Esse instrumento é da marca Minipa, modelo ET20042D. Esse aqui é um aparelho profissional, você pode trabalhar com ele o dia inteiro, e ele tem alguns recursos. Aqui você liga e desliga. Aqui ele mantém a última medida que você obter. Aqui essa lâmpada indica a continuidade do circuito, e aqui você ilumina o seu painel. Esse aparelho é alimentado por uma bateria de 9 volts que vai colocada aqui atrás. Ele tem um pezinho para você colocar na sua bancada e medir de maneira mais confortável. Ele tem essa capinha de borracha que evita que ele quebre caso ele receba um choque ou caia no chão. No centro do nosso multímetro nós temos a chave que nos permite modificar o tipo de medição que nós queremos realizar. De longe, as mais importantes são resistência, tensão contínua, tensão alternada, corrente contínua, e também a continuidade. Essas grandezas que eu acabei de dizer, elas são comuns na maioria dos multímetros. Alguns multímetros mais sofisticados têm outros tipos de leitura, como a frequência, o ganho de um transistor, que é esse chamado HFE, capacitância, temperatura. Essa temperatura ela é feita através da conexão das pontas de prova em um termopar. A maioria dos multímetros não faz esse tipo de medição, mas a resistência, a tensão contínua, alternada, corrente contínua e corrente alternada é realizado pela maioria dos multímetros. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira medir uma resistência. Aqui está o símbolo de ohm, né? A letra grega ômega, e eu sei que essa resistência é menor que 200 ohms. Eu pego essa chave seletora e modifico colocando aqui na posição 200. Se eu sei que minha resistência é menor que 2K, 2000 ohms, eu modifico por essa posição. Se eu sei que ela é menor ou igual a 20K, eu modifico para essa posição, e assim por diante. A maior capacidade é 200 mega ohms, que é uma resistência altíssima. Esse símbolo aqui em amarelo indica essas posições aqui também em amarelo. A mesma coisa é repetida para todas as outras. Então, por exemplo, tensão contínua, eu vou conseguir medir de 200 milivolts até 1000 volts tensão contínua. Então, por exemplo, se eu sei que a bateria do meu carro é mais ou menos 12 volts, eu vou modificar o meu seletor até essa faixa aqui máxima de 20 volts para ter a melhor leitura. Se eu colocar na de 200, eu vou conseguir ler? Também vou, só que com menos precisão. Na de 1000 também, mas com menos precisão. E na de 2 volts, o fundo de escala de 2 volts, eu não vou conseguir medir, porque 12 volts é maior. Então, teoricamente, ele não cabe aqui no fundo de escala de 2 volts. A mesma coisa eu posso observar para todos os outros tipos de medição. Então, por exemplo, nós temos aqui a tensão alternada. Se eu quiser medir a tensão da minha tomada, eu vou ter que colocar ou na escala de 750 ou na escala de 200. Se eu quiser medir duas fases, ou seja, 220 volts, eu vou ter que usar diretamente a escala de 750. E se eu não souber
nem aproximadamente o valor da minha grandeza que eu estou querendo medir. Eu tenho que colocar o botão na posição do fundo de escala maior. Então, no caso de uma corrente, no caso de uma tensão contínua, eu poderia colocar aqui 1000 volts. No caso de uma tensão alternada, poderia colocar aqui 750 volts. Os multímetros, até por uma questão de segurança, eles medem correntes não muito grandes. Então, a maior corrente alternada que esse multímetro consegue medir é 20 amperes. No caso da corrente contínua, também são 20 amperes. Bom, vamos falar agora da posição das pontas de prova. No nosso multímetro, nós temos aqui 4 possibilidades. 1, 2, 3 e 4. O cabo preto sempre é encaixado na posição denominada como comum, tá? Ele vai ser o negativo. O cabo vermelho, dependendo do tipo de medição que eu quero fazer, eu vou colocar nessa posição ou nas outras posições. Então, essa primeira posição eu vou conseguir fazer medições de tensão, tanto alternada quanto contínua, de resistência, de frequência e de teste de diodos. Então, eu vou querer medir a tensão de uma pilha comum. Uma pilha comum, ela fornece mais ou menos 1,5 volts. Quando é nova, ela fornece um pouquinho mais. À medida que ela vai se desgastando, a tensão vai reduzindo. Então, eu sei que a tensão vai ser por volta de 1,6 volts, 1,5. A primeira coisa que eu vou fazer, ligar o multímetro, liga aqui no power, e vou alterar a escala que eu quero medir para uma tensão de 2 volts. Por que 2? Porque eu sei que 2 vai caber, a tensão de 1,5 ou 1,6 vai caber direitinho dentro de 2 volts. Então aqui tem que ser um pouquinho maior do que a tensão que eu espero medir. Então vou modificar aqui, ó. Aqui tem uma setinha, vou mudar. Então tá aqui, ó, 2 volts. Vai flutuar um pouquinho a leitura aqui. Esse é normal. Aí eu pego as duas pontas de prova, encosto essa aqui, ó, no terminal negativo da pilha, que é esse, e encosto esse aqui no terminal positivo, que é esse aqui de cima. Então vou segurar aqui, encostar a ponta de prova aqui, ó. É 1,57, que é o esperado para uma pilha quando ela está mais ou menos nova, tá? Vou medir agora uma pilha um pouquinho mais desgastada, tá? Essa pilha já está gasta já. Encosto de novo o negativo no polo negativo da pilha e o positivo no polo positivo. Então essa pilha aqui, ó, ela tá tão desgastada que não tem leitura nenhuma, porque essa pilha estava num relógio, e o relógio ele tem essa particularidade de consegue desgastar a pilha quase até o final. Uma dúvida muito comum que acontece é, por exemplo, se eu, ao invés de colocar o polo negativo, né, o terminal, o ponta de prova preta, no polo negativo, colocar no polo positivo, o que vai acontecer? Então, vamos fazer de novo o experimento, só que invertendo a polaridade agora. Então estou encostando positivo no polo negativo da pilha. Perceba, ó, que a leitura é exatamente a mesma, só que agora aparece um sinal negativo na frente. Significa o quê? Que eu estou com a polaridade errada. Aí eu já automaticamente percebo que eu tenho que trocar. Colocar o negativo no negativo e o positivo no positivo. Tá? Então, a gente realizou essa primeira medição.
como uma medição de tensão contínua. Como é que eu sei que é contínua? Por causa desse símbolo aqui, ó. É um tracinho, e embaixo tem 3 pontinhos. Se fosse tensão alternada, é essa escala laranja aqui, ó, e o símbolo é o V com o símbolo de corrente alternada aqui, tá? A gente vai perceber que a corrente alternada não tem polaridade e a corrente contínua tem polaridade. Então vamos supor agora, gente, que eu queira fazer uma medição em corrente alternada, que é a corrente que é distribuída nas tomadas residenciais. Então eu tenho aqui a minha extensão, ela está ligada na tomada. Eu quero medir corrente alternada. Primeiro, isso aqui é muito importante, eu tenho que pegar a escala. Eu sei que aqui vai dar mais ou menos 127 volts, então tenho que modificar aqui, ó, e colocar aqui em 200, tá? Se eu não sei se é 127 ou 220 volts, eu coloco aqui em 750 volts. Então vou deixar em 750 para a gente ver a leitura. Então tá aqui, ó, 750 volts de tensão alternada. Aqui as pontas de prova continuam na mesma posição, né? Já que aqui eu consigo medir tensão também. E aí eu coloco as pontas de prova, aqui vai me indicar uma C, né? Corrente alternada. E eu coloco as pontas de prova nos 2 pinos da tomada aqui, ó. Então estou obtendo uma leitura de 117 volts, 118, 117. Então estou medindo corrente alternada. Eu vou inverter as pontas de prova aqui, ó. Vocês vão perceber que não vai modificar o sinal. Então continua lá 117. Né? Não indica positivo ou negativo. Por quê? Porque a corrente alternada ela está mudando de sentido a cada meio ciclo, tá? Então essas foram as 2 medidas de tensão: tensão contínua e nessa faixa aqui tensão alternada.